continuando, né? Só pra gente comprometido aí, né? A gente vai falar um pouquinho sobre David Hume, que é empirista, e vamos falar um pouquinho sobre Immanuel Kant, que é esse cara que vai, de certa forma, fazer essa junção do empirismo com o racionalismo, justamente para sanar essa dicotomia, esse extremo de um lado e outro, né? Só para a gente finalizar David Hume, que eu coloquei no vídeo passado, né? Você tem assim, existe uma lei, esse processo de criticar as leis de causa e efeito, né? Esse processo ele leva o nome de guilhotina de Hume ou lei de Hume, né? Essa guilhotina de Hume ou lei de Hume, que é essa contestação da lei de causa e efeito, ele traz como principal exemplo aí a questão do Sol, né, as questões que são de dedução, né, que a gente deduz que vai acontecer e que ele vai dizer, não, calma, a gente só pode dizer que realmente aconteceu quando acontecer, quando os nossos sentidos perceberem isso. Né? Então, esse processo de guilhotina de Hume, ou chamado lei de Hume, ele tem dois pontos aí. Questionamento das leis naturais, né? Ou seja, não é porque é uma lei natural que vai acontecer que você deduz que vai acontecer, né? Só posso garantir que vai acontecer quando eu presenciar isso, né? Por exemplo, eu vou soltar essa caneta, né? E a gente sabe que ela vai cair, porque lei da gravidade, né? Isso aí entra em física, aí é com Edson e com vocês aí. Mas a lei da gravidade é uma lei natural, né? Então, assim, você deduz que isso aqui vai cair. Se eu soltar isso aqui, vai cair, né? Mas para Hume, não. Vai que eu solto isso aqui e começa a flutuar, eu vou sair doido daqui, correndo com medo, né? Mas vai que eu só posso garantir que isso aqui vai cair quando eu ver isso aqui cair, né? Ou seja, ele contesta, ele questiona as leis naturais. Quem garante que vai acontecer? Quem garante que eu soltando aqui agora isso vai cair? Né? As leis naturais garantem. E Hume diz que não. Eu tenho que perceber primeiro para depois garantir que caiu realmente. Então, perceba como é um empirismo ao extremo, né? E somente conhecimento empírico, né? Essa lei de Hume só leva em consideração o conhecimento empírico, ou seja, aquilo que a gente presencia, aquilo que a gente tem a experiência. A gente não pode dizer que vai acontecer uma coisa que ainda não aconteceu. Né? Então, isso é um pouquinho sobre David Hume. A gente vai trazer alguns outros pontos aí sobre ele mais à frente, mas esses são os principais pontos dele. Essa é a principal visão de David Hume, né? E aí você tem um período aí onde você vai ter uma filosofia baseada em dois pensamentos, né? Inclusive, para muitos pensadores, esse debate entre um e outro fez com que a filosofia ela parasse no tempo. Né, dentro desse debate de empirismo e racionalismo. E aí surge um cara muito importante para a filosofia, talvez um dos caras mais importantes da filosofia moderna e para a filosofia do posterior, né, do que vem depois, que é um cara chamado Immanuel Kant, né, o alemão Immanuel Kant, que nasceu em 1724, morreu em 1804, foi um cara importante para basear o iluminismo, é um dos caras que é tido como um dos pensadores que influenciou na Revolução Francesa. A gente não vai ficar só nesse ponto aqui de Immanuel Kant, a gente vai falar mais um pouco sobre Immanuel Kant, porque tem mais pontos. Immanuel Kant é um pensador muito abrangente, ele discutiu sobre muitas coisas. Aqui é só esse ponto muito importante aqui para a gente fazer uma introdução sobre Immanuel Kant. É esse ponto muito importante dele fazer essa junção. Né? Ele pega dois pontos extremos, duas ideologias que são extremas, que criticam uma outra, que é o racionalismo e o empirismo, e ele faz essa junção. Ele traz essa junção dos dois e vai chamar isso tudo de criticismo. Né? Então, de certa forma, é uma nova vertente da filosofia que está surgindo e que, de certa forma, tenta sanar esse debate entre racionalismo e empirismo. Né? Então, ele vai ser um cara muito importante. O Enem cobra muito Immanuel Kant, por isso que a gente não vai se ater somente a esse vídeo, não vai se ater somente a esse propósito aqui. Né? A gente vai ver muito mais além disso aqui para Immanuel Kant, é com I, não é com E, porque ele é um cara muito importante dentro da filosofia moderna e para sanar esse debate entre racionalismo e empirismo, né? Na sua juventude ele era um entusiasta, né? Ele era
um cara bastante tido a razão pura, né? Ou seja, leu muito sobre René Descartes, né? Era tido como um racionalista também. Então, na sua juventude, ele pregava muito essa razão pura, esse racionalismo, né? Só que quando lá na sua adolescência, na sua juventude, ele leu alguns textos de David Hume, perceba que ele é um pouquinho posterior a David Hume, né? Quando ele lê lá um pouquinho sobre David Hume, ele começa a perceber que, pô, esse racionalismo não é só isso não. Então ele vai dizer o seguinte, que quando ele lê David Hume, ele acorda do sono dogmático do racionalismo. Ou seja, ele coloca como se ele estivesse em um sono dogmático. O que é dogmático? Uma coisa que te doutrina, né? Dogmas é aquilo que te doutrina, é aquilo que te é colocado como uma verdade absoluta. E aí ele vai dizer, quando eu li David Hume, eu acordei do sono profundo do racionalismo, do sono dogmático do racionalismo. E aí ele passou a perceber que você pode ter a razão sendo utilizada, mas também a experiência, e que essas duas coisas não podem ser separadas, que você precisa utilizar as duas coisas, a experiência, mas sempre educando com o racionalismo. Então, ele vai fazer essa junção dessas duas ideias que até certo ponto eram opostas, né? Ele cria uma nova vertente, essa vertente é chamada de criticismo, né, que é justamente essa, prega a experiência e a razão. A experiência é o empirismo e a razão, né, andam juntas. Então, para ele, a experiência e a razão andam juntas, não podem ser separadas, empirismo e racionalismo, né? Para Kant, nascemos no chamado menoridade, outro ponto importante para Kant, né? Para Kant a gente nasce num ponto chamado de menoridade. Nessa menoridade, a gente nasce, nesse ponto de nascimento a gente é chamado de menoridade e caminhamos para uma maioridade. Então, para Immanuel Kant, a gente nasce na menoridade e caminhamos para a maioridade. Esse caminho que a gente faz da menoridade para a maioridade tem um nome para ele, que é chamado de esclarecimento. Ou seja, o esclarecimento que vai vir a partir de quê? Da experiência de vida, empirismo, e também da razão, né? Do conhecimento racional. Então, para ele, a gente sai da menoridade e parte para a maioridade. Esse caminho que a gente faz da menoridade para a maioridade é chamado de esclarecimento, né? Nesse ponto de menoridade, é como se a gente fosse um estágio de tutela. A gente está em um estágio de tutela, no estágio de menoridade. Como assim, professor, tutela? Gente, tutela, o que é eu ter a tutela de alguém? É eu ser responsável por alguém. Então, quando a gente está na menoridade, a gente está no ponto de tutela, a gente é tutelado por alguém. Ou seja, uma pessoa ou um grupo de pessoas é que formula o meu pensamento, né? É que formula o meu jeito de pensar, né? Ou seja, eu estou na minoridade, eu estou sendo tutelado, eu estou sendo induzido a um pensamento por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. Já na maioridade, eu chego no estágio de autonomia, ou seja, eu penso e articulo os meus pensamentos. O indivíduo pensa e articula o seu próprio pensamento. Essa é a grande diferença que Kant coloca da menoridade, que é um ponto de tutela, onde alguém, um grupo de pessoas ou uma pessoa formula o meu pensamento, e o ponto da maioridade, que é o ponto onde eu mesmo formulo o meu próprio pensamento. Beleza?